Boa tarde. Hoje, em destaque, os primeiros 100 dias, ou rigorosamente 128, no dia em que estamos a editar pela primeira vez esta conversa, iniciando a contagem no dia 15 de outubro, data da posse dos autarcas eleitos em setembro de 2021. Recorda-se, o PSD recandidatou António Cardoso Barbosa para o seu terceiro mandato como Presidente da Câmara de Vieiras do Minho, e recorda-se também, desta vez, sem o CDS, o PSD venceu pela terceira vez consecutiva as eleições autárquicas. Obteve 5.190 votos, elegeu 4 vereadores, menos um do que em 2017, com uma vantagem de 2.015 votos sobre o segundo partido mais votado, o PS, que obteve 3.175 e 3 vereadores, mais um do que em 2017. O emprego e desenvolvimento do Conselho, assentes nos 3 pilares agricultura, floresta e turismo, são os principais objetivos expressos no programa apresentado para as eleições autárquicas e designado como um plano estratégico para o Conselho para o mandato 2021-2025. Mantendo-se como membro efetivo da CIM do AVE, o Conselho de Vieiras do Minho, que detém a vice-presidência, assim como a vice-presidência da Agência de Energia do AVE, e é observador na CIM do AVE, espera ainda do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, a chamada bazuca da União Europeia, destinado a apoiar a economia e o desenvolvimento neste período ainda marcado, aliás, pela pandemia SARS-CoV-2. Recorda-se, o município tem ainda nas suas contas uma dívida de 9 milhões de euros e alguns projetos de investimento conhecidos, como a construção do novo centro de saúde, conclusão das obras da EBS e Ponte do Boco, em parceria com o município de Amares, e uma nova acessibilidade à zona da feira semanal, que será também um centro educativo, além do Parque Florestal, entre outros. Convidamos assim o Presidente da Câmara para fazer a análise destes primeiros 100 dias, como dissemos, em rigor 128, deste que é o terceiro mandato de continuidade e perspectivar os 4 anos iniciados oficialmente em 15 de outubro de 2021. António Cardoso é então o nosso convidado de hoje. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Antes do mais, para não repetirmos aquela conversa que fizemos inicialmente logo após as eleições, sabemos que o PSD tem menos um mandato que, conforme recordou, era o vereador que o CDS detinha. Esse foi o resultado das eleições e passou de 5-2 para 4-3. Um mandato de continuidade que se vai traduzindo, afinal, naquilo que já estava elencado de anos como obras e em andamento. O Centro de Saúde tem agora luz verde para poder avançar, o mesmo acontece com a Ponte do Boco e já está em execução a nova acessibilidade à feira. Boa tarde, Zé Luís Machado, boa tarde também para todos os ouvintes da Rádio Autoave e desde já a continuação de um bom resto de fim de semana e que se encontrem bem acima de tudo de saúde, até porque estamos numa fase de pandemia e embora com melhores resultados ao nível local e também regional e nacional, que lá está que ainda estamos condicionados. Já baixou dos 300. Já baixou dos 100. Neste momento em Vieiras do Minho já temos menos de 100 casos ativos, que é muito bom, e brevemente viremos para um estado de desassossego e desafogo na questão de baixarmos os 30 casos, é aquele para o qual nós saímos da linha vermelha e, portanto, estamos convencidos que muito brevemente deixaremos estes tais míticos 30 casos ativos em Vieiras do Minho e, portanto, para nós termos e respirarmos um bocadinho mais em termos de saúde pública. Bom, deixo só meter aqui um parênteses para, por isso mesmo, lhe perguntar, foi uma boa decisão adiar a Feira do Fumeiro? A decisão foi tomada há pouco mais de uma semana, foi tomada numa reunião que eu tive com os produtores e os criadores, foi por maioria dos produtores que foi decidido cancelar esta edição de 2022. Eu respeitei e ainda tentei protelar e adiar esta Feira do Fumeiro que era para ser realizada neste fim de semana, mas a maioria decidiu pela não realização e, portanto, eu respeitei também os parceiros dos técnicos relacionados, nomeadamente o nosso médico veterinário e os da Proteção Civil,
que desaconselhavam de todo a realização deste evento, tanto mais que foi cancelado também nos concelhos aqui vizinhos, quer de Boticas, quer de Vinhais, quer de Cabeceiras de Bastos. Portanto, o único concelho que eu tenha conhecimento que realizou a Feira de Fumeiro nesta edição de 2022 foi o município de Montalegre, com muito pouca participação, quer de expositores e muito menos ainda participação, digamos, dos visitantes. E, portanto, acho que a decisão foi acertada. Não houve excesso de zelo, digamos, excesso de preocupação. Até porque nessa altura o número de casos ativos em Verde Minho ultrapassava os 400 casos e, portanto, mereceu também aí uma, digamos, uma chamada de atenção por parte de todos quando estivemos envolvidos nessa reunião da decisão e, portanto, penso eu que foi a decisão acertada e certamente virão muito brevemente. Teremos aqui uma agrovieira, certamente podemos permitir que haja uma maior exposição, maior visibilidade desse grande evento e, portanto, para colmatar alguma quebra de financiamento para a nossa economia local no que toca a, digamos, esta Feira de Fumeiro. Bom, Zé Luís Machado, quanto às eleições do passado mês de outubro e os seus resultados, aliás de setembro, e os seus resultados, não vamos passar muito tempo sobre isso. Já dissemos. Certamente já dissemos que quem perdeu o vereador não foi o PSD, foi o CDS, que tinha um vereador a tempo inteiro e o perdeu 4 elementos na Assembleia Municipal. O PSD ainda reforçou na Assembleia Municipal e, portanto, nós quando temos uma diferença de quase 2.000 votos para o partido opositor, que é o Partido Socialista, o PSD pode-se dar como o grande vencedor destas eleições, tendo ganho a Câmara Municipal em todas as freguesias de todo o Concelho e pelas segundas eleições consecutivas, quer foi há 4 anos atrás, foi nestas últimas em que para a Câmara Municipal ganhamos em todas as freguesias do Concelho e daí que todas nos merecem a maior consideração e respeito e vamos continuar certamente a fazer os seus investimentos para merecer esse voto de confiança que os vieirenses e essas comunidades das freguesias nos deram a este Executivo em funções. Interpreta isso como que a continuidade vale a pena. Exatamente, a continuidade, porque costuma-se dizer, o ditado popular é velho, mas ainda se mantém muito atual e ativo, que é quando as coisas estão bem, deixam-se estar e, portanto, os vieirenses sentiram que as coisas estavam a correr muito bem e deram-nos esse voto de confiança por mais 4 anos. Aqui uma ligeira correção é que na Cime do Ave nós de facto estamos e continuamos Verde Minho como vice-presidente da Cime do Ave nos 8 municípios, mas na questão da energia do Ave nós continuamos com a presidência, bem como continuo a presidência e não a vice-presidência. Exatamente, a presidência, não a vice-presidência, e também continuo como presidente do Conselho da Comunidade da Saúde dos 5 municípios que compõem o AC Gerês Cabreira 2. Bom, vamos continuar junto destas instituições que também são muito importantes para nos ajudar a desenvolver as nossas atividades e a projetar e continuar a dar melhores condições de vivência aqui em Vieira de Minho. Vamos continuar junto dessas instituições, como dizia eu, a manter o nosso posicionamento para trazermos mais e melhor qualidade de vida aos vieirenses nas várias áreas, nas diversas áreas e em especial também na área da saúde. Falou aqui na questão dos 100 dias, destes primeiros 100 dias deste Executivo, de ação deste Executivo, e apesar de ser uns 100 dias em que infelizmente atingimos os máximos, tal como aconteceu no país e no mundo ao nível das infecções da Covid-19, que é certo que nós continuamos a desenvolver as atividades com exceção dos eventos, claro está, cancelamos as reisadas, cancelamos agora a Feira de Fumeiro, tivemos menor atividade na questão das festas de ano, o Natal e Ano Novo, mas certamente que na questão que mais interessa aos vieirenses, que é a nossa presença, o nosso apoio, o desenvolvimento das freguesias, as obras nas freguesias e as obras estruturantes e estruturais do Concelho, nomeadamente o Centro de Saúde e também a Ponte de Boco, continuamos a trabalhar nesse sentido para dar continuidade ao bom trabalho que vemos, estamos vindo a desenvolver. Como sabe, tem sido criticado pela opção que fez. Bom, não só pelo processo, mas também pela opção que fez. Eu costumo dizer... Digamos assim, o que pode alegar em defesa do seu projeto, ou do projeto do município, da maioria? Bom, o que eu posso dizer, Zé Luís Machado, é que só é criticado quem trabalha, porque quem nada faz não é criticado, certamente, mas que queria dizer que a questão do centro de saúde... Mas supomos nós que as críticas que me fazem têm boa intenção.
Não tem boa intenção, porque as críticas que me fazem bem por parte da oposição a este executivo, por parte do Partido Socialista, e é uma oposição descabida e desinformada até daquilo que se tem vindo a passar a propósito da construção do novo centro de saúde. Se não vejamos... Mas deixe-me perguntar, mas vamos ter, é a preocupação que parece perceber-se das pessoas, dos críticos, é que centro de saúde teremos. Bom, adequado às necessidades do Conselho e tendo em conta, perspectivando aquilo que pode ser o seu desenvolvimento. Bom, ou apenas uma solução menos má para uma situação que já não é boa. Quem nos conhece e sabe a nossa atividade, a nossa forma de estar e de gerir, digamos que as várias áreas nas várias valências, sabe que não somos pessoas de fazer projetos do faz de conta. Nós temos um projeto que, além de tudo, também foi validado pela ARS Norte, às autoridades de saúde. É um projeto que contempla ainda mais valências do que aquelas que atualmente temos neste centro de saúde atual e, portanto, essas críticas são infundadas. Também a crítica da localização penso que está ultrapassada, porque este novo centro de saúde vai estar centralizado no sede do Conselho e na zona urbana aqui da sede do Conselho, como seria de esperar, e não como o Partido Socialista pretendia, junto ao novo quartel dos bombeiros. Primeiro, uma zona de reserva agrícola, reservas ecológicas, que o PDM não permite e que teríamos que desafetar. Depois, porque com digamos, o propósito de criar nova centralidade, que não aconteceu com o novo quartel dos bombeiros, não iria acontecer com o novo centro de saúde, certamente, até porque os espaços não são construtíveis. E depois, pior ainda, nós com a população cada vez mais envelhecida, infelizmente, no Concelho de Minho, que com os transportes públicos todos conhecemos, e que as pessoas se transportam para o centro da vila, para a sede da vila, para tratar dos seus assuntos diversos, e muitas vezes para a feira semanal, que se realiza também na sede e no centro da Vila de Vieira de Minho. Estar a descentralizar este equipamento seria um erro crasso. Porquê? Porque as pessoas que vêm de transporte, principalmente os mais idosos, transportes públicos, vêm tratar dos seus assuntos à Câmara Municipal, aos Correios, aos bancos, às entidades bancárias aqui do Concelho e outras coisas que estão sediadas, as farmácias, etc. Depois, para se deslocarem ao centro de saúde, teriam que se deslocar ou a pé ou por táxi. E, portanto, nós sabemos que localizar o novo centro de saúde junto ao novo quartel dos bombeiros era um erro enorme, tal como foi o erro da construção do centro escolar do Ébeda, ali na zona que todos conhecemos, que também foi uma questão de uma iniciativa do Partido Socialista e um mau ato de gestão, em nosso entender, além da questão do financiamento, foi a questão da sua localização. Portanto, quanto a este propósito, acho eu que estamos todos entendidos que esta localização que vai ter o novo centro de saúde é a melhor localização que podíamos ter e que foi aprovada e devidamente validada pelas autoridades nacionais de saúde, nomeadamente a ARS Norte. Mas as questões que ainda ficam têm, digamos, parqueamento bastante, quer para profissionais, quer para eventual tem parqueamento necessário e suficiente para as funções deste novo centro de saúde. Primeiro, e desde logo, tem parqueamento e disponível para os casos emergentes e urgentes que surjam na frente do edifício, que é desenvolvido em apenas um só piso e que nós, fruto do desnível do terreno e as configurações morfológicas do mesmo e as suas cotas, vamos desenvolver um piso em cave, não é na sua totalidade, para permitir, de facto, criar estacionamento, em especial para os profissionais de saúde que trabalham naquele espaço. Depois teremos nas imediações a zona de estacionamento que todos conhecemos e localizado onde ele está previsto, a cerca de 200 metros da sede aqui do Concelho, do centro onde temos parqueamento, um grátis, outro pago, e onde temos também muito parqueamento ali naquela avenida muito próxima da nova localização. Portanto, a questão do parqueamento e do estacionamento também é digamos que é um argumento inválido por parte da nossa oposição do Partido Socialista e que certamente no futuro, depois de construído, as pessoas irão dizer qualquer coisa. Não é só do Partido Socialista, não é? Essencialmente, porque todas as outras pessoas que fazem essa crítica estão afetas de uma forma direta ou indireta ao Partido Socialista. Bom, queria dizer também na outra crítica que faziam, que era sobre a questão do envolvimento da autarquia na construção do novo centro de saúde, posso dizer que
É um grande esforço da autarquia. A obra já foi adjudicada à empresa na última reunião de Câmara, que é a MVE Engenharia S.A., por 1.558.000 euros. Essa empresa aí que terá um prazo de execução de 545 dias. A empreitada, que apenas tem um financiamento de 990 euros de fundos comunitários, vai ter um investimento por parte do município de 668.068 euros, e que terá uma obra que também, além disso, terá um financiamento do município na compra e aquisição do terreno previsível de 278.000 euros. Portanto, o que nos estranha alguma pela cidade é a questão de uma forma singela com que o Partido Socialista vai fazendo referências. Finalmente vamos ter um novo centro de saúde, quando o próprio governo da administração central, e que também é do Partido Socialista, vai investir 0 euros neste novo equipamento de vital importância para a comunidade vieirense. Portanto, o novo centro de saúde vai ser uma realidade porque o município entende que é muito importante para o Conselho, e vamos ter um investimento de mais de €500 mil nesta obra de vital importância para o desenvolvimento das nossas comunidades. E vamos ter um centro de saúde a corresponder às necessidades? Exatamente. E a pensar que o Conselho pode e deve desenvolver-se. Inclusive, Zé Luís Machado, posso lhe dizer que o novo centro de saúde vai ficar com um espaço previsto para eventualmente termos no futuro um serviço de atendimento permanente que foi encerrado aqui há muitos anos num executivo do Partido Socialista e num governo liderado também pelo Partido Socialista. E, portanto, esse equipamento ficará com espaços necessários para termos um SAP, um serviço de atendimento permanente, 24 horas sobre 24. Mas não um serviço de urgência. Não um serviço de urgência, porque isso não é permitido no serviço de atendimento permanente, com certeza, não é? Outras obras em andamento, a EBS, que já vai sendo o tempo. A recuperação e requalificação da escola secundária aqui de Vieira do Minho, que também de facto tem sido um grande desígnio deste executivo, com um grande investimento por parte da autarquia também neste equipamento, que felizmente num reagrupamento do financiamento conseguimos aumentar o financiamento em cerca de 800 mil euros em fundos comunitários, e que vai permitir de facto concluir melhor aquela requalificação, que lá está, que também vai dilatar um bocadinho no prazo, porque vamos ter mais intervenções naquele espaço, e que posso dizer que até ao verão ficarão concluídas as obras de requalificação daquele equipamento escolar. De acordo também com observações com o acompanhamento e a qualidade da obra que se espera. Bom, nós sabemos que aquela obra é uma obra de requalificação, e a requalificação não é de apenas um edifício, apesar de ser um equipamento único, que é um equipamento do agrupamento de escolas Vieira de Araújo, que inclui o segundo, terceiro ciclo e secundário. O que é certo é que aquele equipamento desenvolve-se em vários edifícios. Portanto, a intervenção de requalificação torna-se mais difícil tecnicamente, quer logo na elaboração dos projetos de execução, que ficam condicionados por todo o que é o existente, e depois certamente também pela questão da sua construção, a sua execução, porque estamos a executar uma obra sem interferir o mínimo possível no desenvolvimento das atividades escolares. Portanto, sem dúvida que é uma dificuldade acrescida para a empresa que está a trabalhar no terreno. Lá está, que a autarquia e os seus técnicos têm feito mas isso não de desculpa tudo. erros que possam eventualmente ser causadores de acidentes. Bom, é evidente que não tem havido, felizmente, nenhum acidente, certamente que não irá haver até o final da obra, esperamos todos temos feito nesse sentido. O que é certo é que é uma obra a decorrer enquanto decorrem também as atividades escolares, sem dúvida com um maior esforço da empresa e também da própria autarquia na questão da organização de funcionamento desses trabalhos, com a calendarização, e a propósito disso, brevemente vamos dar mais outro bloco de intervenção como recuperado e reabilitado, e vamos novamente fazer a transição de salas e de alunos de umas salas para as outras. O que é importante é que no final desta recuperação
requalificação, os alunos, os professores, os auxiliares e todos aqueles que dependem deste equipamento tenham melhores condições, digamos, nas suas atividades. E não tenho dúvidas, José Luís Machadas, que depois desta obra concluída, uma obra que vai ultrapassar os 3 milhões de euros de investimento, vamos ter certamente ali melhores condições para a prática letiva por parte de todos os intervenientes. E, portanto, uma obra que é muito importante e que até ao final deste verão certamente que ficará concluída. Ponto do Boco é uma história para contar, digamos. Ponto do Boco, todos nós sabemos demorou que... muito a encontrar uma solução aquela obra... de acordo com os dois municípios, naturalmente. Uma obra que constitui património e que está prevista a sua intervenção. Aliás, já foi adjudicada a obra à empresa que irá, a empresa RCF, Rogério e Cristiano Fernandes, Engenheiro Unipessoal, pelo valor de que foi adjudicada pelo valor de 409.599 euros. Para o município de Vieira de Minho ou no conjunto? No conjunto de Vieira de Minho e Amares. Portanto, uma obra de requalificação, uma obra que não é fácil, uma obra que teve estes desenvolvimentos todos que nós sabemos, desde um levantamento da situação de fragilidade estrutural daquela obra de arte, depois o equacionar de uma hipótese de uma nova ponta montante e que foi gorada porque, digamos, esbarrou na burocracia administrativa da Administração Central e nos pedidos de pareceres e de todas as entidades envolvidas e pelo facto de estar numa zona de reserva ecológica nacional e, portanto, decidiu-se o município de Vieira de Minho e de Amares, depois de consultadas as respectivas juntas de freguesia, que também circundam esta obra de arte no sentido de requalificar esta ponte. Fizemos depois todos os esforços na realização de projetos o mais célebre possível, de lançar a obra a concurso e, portanto, finalmente foi adjudicada ou vai ser adjudicada à empresa que eu aqui referi. Portanto, é uma obra que no final do verão certamente estará concluída, esta obra também da Ponte do Boco e que serve para reativar a circulação rodoviária entre os dois concelhos, Vieira de Minho e Amares, e de todas as pessoas e transeuntes por aquela ponte circulam, porque liga, além destes dois concelhos, também o Concelho de Terras de Douro e uma obra que certamente vai ser muito valorizada. Uma obra que vai permitir o trânsito de qualquer viatura de pesados e, portanto, coisa que não acontecia no passado e, portanto, esta requalificação certamente é muito importante para toda a região, mas em especial para os dois concelhos de Amares e Vieira de Minho, em especial para a de Douro, que é a freguesia que se serve mais, e os fregueses daquela localidade que se serve mais dessa ponte de Boco. E tem a autarquia local, isto é, a junta de freguesia do seu lado. Isto é, concordante com a opção. Todas as opções, todas as decisões, todas as informações têm sido dadas à junta de freguesia no sentido de eles irem acompanhando também o evoluir desta situação e que certamente também eles têm sido e feito parte da solução e, portanto, como tal, também é dever quer deles, da Junta de Freguesia, quer nosso, deste sentido de cooperação, no sentido de realizar esta recuperação, requalificação, o mais brevemente possível, José Luís Machado. Esta obra na Rua João Teus, esta nova ligação à feira semanal, que pretende fazer mais do que uma ligação. Exatamente, vamos fazer uma ligação de uma zona que à segunda-feira serve de palco para a realização da feira semanal e que liga à Rua João de Deus, que é no centro da vila e na sede do concelho, uma obra que vai ser um jardim temático que nós vamos criar ali naquele espaço, que vai, além da facilidade dos peões de acederem... interpretativo, portanto está errado, é um jardim temático. Exatamente, é um jardim temático que vamos realizar naquele espaço, um espaço de ligação, um espaço que serve para embelezar toda aquela zona, que é uma zona também central aqui da vila de Vieira do Minho, também vai permitir uma melhor acessibilidade à zona de estacionamento e que nós vamos designar como um estacionamento público gratuito, até porque temos aqui algum estacionamento público que a partir da próxima terça-feira certamente vamos começar a ativar os parquímetros, os parcómetros a pedido dos nossos comerciantes, do nosso comércio local,
porque se queixam da ausência de espaços de estacionamento e, portanto, também ali tendo um local de espaço público e gratuito muito próximo, com melhor acessibilidade à Rua João de Deus, serve para as pessoas, de facto, se mobilizarem melhor, de uma forma mais célere, com menores custos, para que possam aceder aqui ao centro da Vila Via de Minho. Para precisar, estacionamento pago no centro da vila e nas principais artérias Exatamente, o estacionamento pago, onde já era pago no passado, que é na Avenida Barjonas de Freitas, na Praça Guilherme de Abreu e na Rua Dr. Alfredo Ramalho. No Largo Brás da Mota, não. No Largo Brás da Mota, não. Não, Praça Brás da Mota, por enquanto, não. Portanto, esse espaço, a partir de terça-feira, vamos fazer uma comunicação pública, no sentido de que, a partir dessa altura, as pessoas devem ter mais cuidado ao fazer o aparcamento nesses espaços, porque devem introduzir, digamos que, devem respeitar a legislação que está aplicada a estes estacionamentos públicos pagos. Outra interrogação, porque a opção por uma nova acessibilidade, quando já existe uma a partir do centro da vila e outra a partir da Rua João de Deus, à feira semanal? Por que não escolher, por exemplo, casas de habitação social ou outra qualquer construção? Porque nós sabemos que a zona central aqui de Vieira de Minho passa, digamos, pela Praça Dr. Guilherme de Abreu, que é em frente aos Passos do Conselho, passa pela Rua João de Deus, pela Avenida Barjonas de Freitas. Essas é que são as verdadeiras artérias do centro da vila e, portanto, onde temos, digamos que, as várias entidades que as pessoas procuram, nomeadamente a Câmara Municipal, a Segurança Social, o Tribunal, os TTs, os Correios, onde temos também as farmácias e, portanto, digamos que fazer uma acessibilidade mais rápida, mais célere para os peões e possibilitando nesse trajeto que as pessoas possam, de certa forma, ver espaços belos que nós temos aqui na Vila de Vieira do Minho e embelezar aquele espaço que estava abandonado, como nós sabemos, ali entre a Cooperativa Agrícola e a Farmácia Martins, e, portanto, vamos requalificar aquele espaço, vamos embelezar aquele espaço, as fachadas também da Cooperativa Agrícola, vamos, além de criar um espaço mais belo, mais paisagisticamente mais enquadrado, vamos melhorar de uma forma substancial a acessibilidade do centro da vila ao espaço de estacionamento gratuito e, portanto, é uma obra que brevemente estará concluída, no final da primavera, que estamos nós a apontar a conclusão dessas obras, para que as pessoas possam valorizar e para que os nossos imigrantes, quando venham aqui a Vieira de Minho, também sintam mais uma vez que a Vieira de Minho está a crescer, está a mobilizar-se no sentido de ter mais qualidade também funcional e ambiental e com os melhores espaços mais ajardinados, espaços mais tratados e certamente que dignificam todos os vieirenses e também todos aqueles que nos procuram. E, portanto, é uma obra à semelhança do que está a acontecer no Parque Florestal, no edifício da Casa Florestal, que estamos também a requalificar. É mais uma obra importante para que dignifiquem os vieirenses e aqui o nosso Conselho de Vieira de Minho. A intervenção no parque, o que há mais para fazer, além do... Bom, neste momento... Como ideias, requalificar o edifício, já está neste momento estamos a ultimar a requalificação do edifício, sede, do edifício do Parque Florestal. Estamos a concluir também a eletrificação dos caminhos pedonais que tem ao longo de todo o Parque Florestal. Depois iremos fazer a intervenção no caminho pedonal que iremos fazer de ligação do centro da vila ao Parque Florestal, depois ao Parque de Campismo e seguidamente ao Parque dos Moinhos e, portanto, e também iremos submeter uma candidatura em parceria com o ICNF para requalificar e modernizar os edifícios que estão envolventes à casa-mãe, à casa principal do Parque Florestal, todos aqueles edifícios. As casas dos guardas florestais. Exatamente, todos aqueles edifícios e também os espaços envolventes. Portanto, aí será o término da intervenção no Parque Florestal. E quando estiver tudo concluído, não tenho qualquer dúvida que os vieirenses verão novamente aquilo que outrora era o ex-Ibres aqui do Conselho, que era o nosso Parque Florestal. E, portanto, essa intervenção que nós estimamos num prazo máximo de 1 ano estarão todas concluídas e certamente depois aconselharemos todos a visitar aquele espaço tão belo, natural, com alguma intervenção humana,
para melhorar as condições das acessibilidades, de iluminação, as condições para que sirva um espaço de lazer, não só para os vieirenses, mas para todos aqueles que nos procuram, Zé Luís Machado. Um dossiê que está demorado e que tem causado dificuldades e também alguns reparos é a situação do antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Minho. Bom, o antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Minho é de uma entidade privada, fruto de uma escritura de permuta, fruto de uma escritura de permuta entre o município e os Bombeiros Voluntários com uma empresa privada que na altura estava vocacionada para instalar lá um Intermarché e uma pequena unidade hoteleira. Infelizmente, depois, os familiares do promotor falecido decidiram optar por a não realização e edificação desse espaço comercial. E isso não lhe trouxe obrigações? Não ficaram obrigações? Exatamente. Entretanto, não deram cumprimento a uma das obrigações dessa escritura de permuta. Os nossos advogados já estão a ultimar um processo que iremos acionar muito brevemente no tribunal, de forma que ou seja devolvido ao município aquele espaço pelo valor que estava previsto nessa escritura, ou então que paguem aquilo que devem pagar, que está ainda em falta, pouco mais de 200 mil euros, ao município para transferir diretamente aos nossos bombeiros voluntários, para que eles possam também desenvolver melhor as suas atividades. O que é certo é que se alguém em cumprimento não é o município, nem muito menos os Bombeiros Voluntários de Vieira de Minho, é a entidade, a empresa que adquiriu aquele espaço e, portanto, uma vez que depois de muitas insistências do município e algumas feitas por mim próprio, o que é certo é que não auguramos as expectativas de uma solução final depois de optarem por não realizar aquilo que estava previsto nessa mesma escritura, como já aqui referi. De qualquer das formas, brevemente iremos ter uma solução para aquele espaço. Mas os bombeiros não estão a perder com isso? Não, os bombeiros não estão a ser penalizados com isso porque... Não havia um valor de 200 e... Exatamente. Mas os bombeiros... 12 mil euros. Os bombeiros que pediram um empréstimo sob esse valor irão ser ressarcidos de todos os juros que pagaram ou estão a pagar, digamos, resultantes desse empréstimo, desse valor que está ainda em falta o seu pagamento. Ressarcidos pelo município ou se for o caso, pelo outro... certamente que será pela parte que não está a cumprir. O promitente comprador. Exatamente, certamente que irão ser ressarcidos por parte da empresa que não está a cumprir com os compromissos que foram assumidos nessa escritura de permuta pública. Teremos um processo longo. Não será longo, certamente, até porque estou muito convencido que quando entrar o processo em tribunal, aí sim a outra parte chegar-se-á para um entendimento e para a resolução desse problema, coisa que não tem acontecido até o momento. É outro tema que é sempre recorrente nestas conversas, e nós, na última conversa que temos aqui com a Junta de Freguesia de Roças, chamou a atenção para aquilo que são as acessibilidades, para as necessidades de aproximar as pessoas da terra, aproximar investidores, e sugeriu uma ligação à Via do Ave, que já foi pensada e falada aqui durante muito tempo, mas a partir de Roças, em direção à Fave. Exatamente, Zé Luís Machado. Já conversou isso com a Junta de Freguesia de Roças, e qual é o acolhimento ou qual é a ideia? Já várias vezes o Sr. Presidente da Junta da Freguesia e os restantes elementos da sua equipa entendem e bem que Roças precisava de uma ligação mais célere. Entende o Sr. Presidente da Junta e a sua Junta de Freguesia, os seus elementos que acompanham a sua equipa, que digamos que essa ligação seria mais fácil através de FAF para a A7. Eu provavelmente concordo com eles. De qualquer das formas, preferencialmente a ligação deveria ser feita, porque aí era interessante para todo o território Vieira de Minho, não apenas para a Freguesia de Roças, que era uma ligação à via do Ave, ligar ao Ave Parque e depois à autoestrada de Guimarães. De qualquer das formas, um projeto por Anisox, um projeto que já teve parceria Taipas, exatamente, um projeto que já teve um traçado previsível para a realização dessa via, que eu conheço muito bem, até porque na altura, enquanto técnico, também delineei e ajudei na realização dessa alternativa. De qualquer forma, nós, sentindo as dificuldades
que pode haver na questão de uma obra dessa dimensão, face aos constrangimentos que a gente sabe, até de fundos comunitários para grandes vias de comunicação, defendemos que devem ser retificadas e ratificadas, devem ser retificadas as vias nacionais, principalmente a Nacional 103, a Nacional 205 e a Nacional 304. E, portanto, se essas vias nacionais, que são vias que continuam a constar do Plano Rodoviário Nacional, forem intervencionadas e houver uma atenção por parte da Administração Central, e ainda não há porquê, para serem de facto incluídas no plano de intervenção, podemos nos dar por muito satisfeitos. Ainda não há porquê, não está incluída no pacote. Não está, eu tive uma reunião com a nossa... As acessibilidades não estão incluídas no pacote da chamada bazuca. Exatamente, não estão. Nós tivemos, eu tive uma reunião com a diretora das Infraestruturas de Portugal recentemente, diz-me que os planos de intervenção nas vias nacionais em Via de Minho até o ano 2025 se resumem a pouco mais de 200 mil euros e, portanto, fiquei muito decepcionado com essa informação. Não dá para as valetas. Exatamente, fiquei muito decepcionado com essa informação. Nós, o município, irá tentar, pelo menos através da Cima do Ave, da qual pertencemos, interferir, interceder, para que possamos, juntamente da Administração Central do Governo, maiores investimentos nas linhas principais estruturantes para o desenvolvimento do nosso território e da nossa região. De qualquer das formas, numa primeira fase, eu entendo que era fundamental retificar o traçado da Estrada Nacional 103, que liga a Rotunda do Ouro até à zona das Cerdeirinhas, daqui à entrada do nosso concelho, e que liga depois ao entroncamento e às pontes que liga para a Caniçada e para o São Bentinho, para o Rio Caldo, porque aí certamente era muito importante. Depois, a partir disso, sim, poderíamos também pensar numa beneficiação da Estrada Nacional 304, que liga Via de Minho à freguesia de Roças, que certamente lhe daria maiores perspectivas de desenvolvimento à Vila de Roças. Claro está, Zé Luís Machado, que estas intervenções exigem, acima de tudo, uma grande vontade política para serem realizadas. Nós, da nossa parte, da parte deste Executivo, tudo faremos para sensibilizar as autoridades nacionais no sentido dessa intervenção o mais urgentemente possível, ao ponto de já termos solicitado também às Infraestruturas de Portugal a cedência da Estrada Nacional 103 do quilómetro 65 ao quilómetro 66.5, portanto 1,5 km, na zona das Cerdeirinhas, para o próprio município fazer um plano de intervenção de melhoramento daquele espaço, bem como também solicitamos a cedência ou então a colaboração com o município para a intervenção na Nacional 304, na zona urbana da freguesia e da Vila de Roças. Portanto, entre o entroncamento da 304 com 205 junto às bombas de gasolina e depois também o entroncamento da Nacional 205 com o cruzamento que vira para FAF. E, portanto, nós, no mínimo, esperemos e desejamos que as Infraestruturas de Portugal ou nos cedam ou colaborem connosco para fazermos essa requalificação desses dois espaços que são fundamentais para o crescimento, quer da Vila de Roças, quer para o lugar das Cerdeirinhas da freguesia de Taboaço. E os autarcas de Roças satisfazem-se com isso? Não se satisfazem na totalidade, até porque eu também, no lugar deles, e também sinto os mesmos problemas que eles sentem enquanto representante máximo do Conselho. Precisaríamos de mais, sem dúvida, mas comecemos por alguma coisa para depois ambicionarmos ter mais. E, portanto, de qualquer das formas, com a noção da realidade e sendo realistas, queria dizer que tudo faremos junto das entidades nacionais para que consigamos, de facto, melhorar estas infraestruturas fundamentais que eu aqui referi. Claro está que temos a parceria, temos o acordo com as nossas juntas de freguesia, no sentido de reivindicarmos mais e melhor para o nosso Conselho em termos destas vias rodoviárias. Claro está que... E acima para que papel pode ter? Acima do AVE tem um papel importante, mas não é determinante na questão das intervenções ao nível das acessibilidades, como nós sabemos. Há um plano nacional teria mais rodoviário. perspectivas, como já aqui dissemos mais que uma vez, o processo de regionalização e a autonomia também de planeamento e naturalmente com o suporte financeiro
Sem dúvida alguma, Zé Luís Machado. Ainda há dias, enquanto representava a CIM do AVE, que já aqui referimos que eu sou vice-presidente e fui representar a CIM do AVE numa reunião que houve no Porto com representantes da CIM da Zona Norte e com a Associação Nacional de Municípios, e mais tarde tivemos também uma reunião com a própria Comissão de Coordenação da nossa região, que é a região Norte, no sentido de fazer ouvir a nossa voz. Referi mais uma vez nessas reuniões a importância de canalizar os fundos comunitários para o desenvolvimento das regiões rurais e do interior, e no nosso caso é uma região rural e de baixa densidade, no sentido de dotar de melhores condições para que fixemos as nossas populações e não percamos população. De qualquer das formas, também disse que era importante na questão dos planos de ordenamento do território, nomeadamente os PDMs e os planos de ordenamento das albufeiras e outras coisas, que os municípios tivessem uma maior ação, intervenção e poder de decisão, e portanto, sem dúvida alguma, que se as CIMs tiverem mais poder, até podíamos criar um plano de ordenamento na área da região de cada CIM, subordinado aos planos de ordenamento regionais, da região norte, no nosso caso, e nacionais, para que os municípios pudessem ter mais autonomia na decisão do progresso e desenvolvimento dos seus territórios para bem das suas comunidades, das suas populações. Claro está que esses planos são muito importantes para que nós consigamos fixar a população no nosso território. Nós temos imensos pedidos de pessoas locais. Captar investimentos para desenvolver em várias áreas, captar também o investimento dos nossos residentes e dos seus familiares para se fixarem aqui no nosso território, e como tal a administração central, os governos, os vários governos, e agora em particular estes que estão em funções, devem abdicar dessa autonomia da descentralização da zona do planeamento e do ordenamento. Mas claro está que... Em relação à intervenção que teve na reunião do Porto CIM, que feedback isto é que Spota teve? Bom, da parte dos meus colegas autarcas, presidentes de Câmara, presentes, mereceu um grande eco de aprovação perante a minha proposta. Mas dos decisores do Governo Central? Da parte das pessoas que estão mais próximas do Governo, colocaram algumas reticências dizendo que a parte de ordenamento está distribuída por muitos ministérios e por muitas entidades. Eu percebo, mas de qualquer das formas, percebo que isso aconteça, mas não percebo que isso continue a acontecer. Isso seja um obstáculo. Daí que eu sou agora um grande defensor da regionalização, um grande defensor da descentralização dos poderes de decisão e das competências. Não se pode só falar de competências de descentralização na área da saúde, da educação, na área social e noutras áreas. Que vai assumir a partir de abril. Claro que somos obrigados a assumir a partir de abril, 2022. Principalmente a área da educação e a área da saúde. A área da social podemos protelar até 31 de dezembro deste ano. O que é certo é que querem transferir apenas para os municípios nessas áreas aquilo que ao Governo não satisfaz, que é a questão da decisão na questão da funcionamento, quer dos funcionários, que estão afetos, digamos, àqueles serviços básicos, mas que não são fundamentais, e também das instalações das várias áreas. E, portanto, Zé Luís Machado, essa descentralização devia ter sido mais programada, devia ter sido mais conversada com a Associação Nacional do Município e com os autarcas. E com os principais partidos. Exatamente, para que pudéssemos ter uma verdadeira descentralização e não apenas uma descentralização de fase. Mas nomeadamente o seu partido também, que também tem hesitado nas questões. Exatamente, mas eu já aqui referi que isso não é apenas um problema de um governo, dois governos, é um problema de vários governos e do centralismo de Lisboa. E, portanto, é isso que nós, autarcas da nossa região, quer da região dos terrenos de baixa densidade e rurais, como é o nosso caso, mais ainda dos autarcas dos concelhos do interior, no sentido de fazer uma verdadeira descentralização e que venha de encontro às verdadeiras necessidades destas populações. Eu vou dizer isto, eu vou convidá-lo desde já para uma conversa mais tarde em que irá debater aqui as questões dos planos
o PDM, também o POAC, o plano de terei todo o gosto em fazermos só uma entrevista a propósito do planeamento do ordenamento. Com painel em que procuremos ouvir mais sensibilidades. Agora estamos já com o nosso tempo esgotado, mas não podia deixar de lhe colocar aquela que é uma questão que parece fundamental. Em termos legais, este seu terceiro mandato será o último mandato. Se pode prever, ou se quer prever, que Conselho espera deixar daqui por 4 anos? Bom, Zé Luís Machado, primeiro nós vamos continuar, e já referiu no início desta entrevista que este nosso projeto, este nosso programa é bem sustentado na continuidade das ações que temos vindo a desenvolver e que felizmente tem tido bons, eu diria, excelentes resultados práticos aqui no Conselho de Vira de Minho. Claro está que, não sei se entendi bem a sua pergunta, era o que irá acontecer daqui a 4 anos. Não lhe parece que adivinhe, mas pergunto-lhe que perspectivas tem e que conselho teremos em 2025. Certamente que teremos um conselho muito melhor do que aquele que temos atualmente, porque tudo é uma questão de confiança, fé, ou é uma questão de uma visão à la longa, isto é, a 4 anos? Não, é uma consciência baseada nos factos que nós temos tido ao longo dos últimos anos, é uma confiança que temos porque sabemos quem temos, a equipa que temos e os nossos colaboradores que temos, desde logo os colaboradores, nossos funcionários e colaboradores mais próximos, nossos presidentes de junta, que têm trabalhado de uma forma incansável para o desenvolvimento das suas freguesias e, portanto, se nos últimos 2 mandatos concluí a mais de 95% todos os propósitos que me comprometi com os vieirenses, estou em crer que neste último mandato também irei, digamos, cumprir mais de 90%, 95% os compromissos que assumi com os vieirenses. E, portanto, disso não tenho dúvidas e que teremos um melhor conselho em 2025 também. E a propósito de sucessão, eu ainda estou esperançado que a lei possa mudar para eu poder continuar a dar o meu contributo a Vira de Minho aos vieirenses. Tem essa expectativa e deseja? Ainda pode acontecer, quem Mas sabe? tem essa expectativa e deseja? Eu desejava que acontecesse, porque acho que ainda podia dar um pouco mais por Vira de Minho e pelos vieirenses. Muito obrigado pela sua presença. Concluímos o nosso tempo. Hoje falamos nos 100 dias e, como dissemos inicialmente, rigorosamente, nos 128 dias do terceiro e último mandato para já de António Cardoso como Presidente da Câmara de Vieira do Minho. Fizemos um balanço e tentamos perspectivar o que poderá vir. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde.